Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Reiniciando nossos estudos nas Sagradas Escrituras, quando o nosso tema tem sido heresias. E nesta lição agora de número 14, nós estamos colocando o título de Defendendo a Fé nos Tempos Modernos. Não vamos falar diretamente de uma heresia, mas de coisas relacionadas, vamos dizer assim, à fé e à verdade das Escrituras ou à verdade e justiça de Deus, que está ligado diretamente à heresia em si. O nosso texto áureo está em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, de fato, defendendo a fé nesses tempos modernos, chegamos à conclusão que temos que, sim, santificar a Cristo, nos tornarmos posicionados, tomarmos posição por Cristo e prontos para, com todo cuidado e temor, estarmos apresentando a razão da esperança que nós temos, ou aquilo que nos leva a sermos fiéis e defensores das Sagradas Escrituras ou do próprio Jesus Cristo, enviado por Deus. A leitura bíblica estará em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 22 a 32, quando de fato temos Paulo defendendo a fé naqueles tempos dele. Sim, um tempo que já passou, mas que ali também havia Paulo conhecendo a verdade e constituído por Deus seu embaixador diante das nações, apresentava o Evangelho na veracidade do que é as coisas de Deus diante de uma sociedade grega, muitos filósofos e etc., que tinham as suas ideias e diferente das Escrituras. Então, defendia Paulo a palavra de Deus, o cristianismo, ou deixemos de lado o aspecto cristianismo hoje, que muitas vezes toma a forma de instituições religiosas, para entendermos estarmos sendo testemunha da verdade que há em Cristo Jesus. Leremos esse texto mais à frente. Para esta lição, temos nosso esboço e com ele distribuímos a nossa fala em 3 subtítulos, trazendo desenvolvimento nestes pontos. Primeiro, a racionalidade da fé cristã. A fé cristã é racional, não é coisa complexa ou sem ligação, sem começo e sem fim. Não.
é racional, progressiva, certinha, completa, com início e fim de todos os propósitos de Deus e no meio dos quais propósitos estamos vivendo nesta geração. Segundo o subtítulo, as evidências da fé cristã, voltando a falar o que é a veracidade no cristianismo, e aí está já num século bem à frente, século 21, pois é, milênios estão passando, mas a palavra de Deus permanece e os homens, rejeitando a ela, têm se equivocado em muitas coisas, se confundido, e o mundo está um tumulto. E parece até, observando algumas grandes cidades do Brasil e do mundo, parece que a população está como que diríamos, sem inteligência, vivendo de forma animalesca, como animais selvagens, sem razão, sem entendimentos, sem entendimento do que temos na sua vida própria, ou a razão do seu viver e para o que se vive, que teria em frente. E finalmente a atualidade da fé cristã, que é justamente a sequência dessa evidência desta fé cristã. Indo para nosso texto primeiro, uma introdução que está em tela. Podemos dizer, estamos encerrando mais um trimestre de estudos bíblicos, onde procuramos aprofundar nosso conhecimento da sã doutrina a partir da exposição e refutação às heresias, e assim esperamos estar mais prontos e aptos para apontar estas e outras distorções e falsificações do Evangelho. Mas queremos, nesta última lição, tratar de outro aspecto do nosso dever de combater pela fé, que é o de argumentar e demonstrar a veracidade do Evangelho frente ao mundo que se opõe a Deus e a Cristo, e que, quando não ignora completamente, ridiculariza e rejeita a mensagem cristã sob acusação de ser irracional, inconsistente e obsoleta. Veremos que o Evangelho é a única mensagem racional, evidente e atual para o homem, e que fora da fé cristã só resta a ignorância e a credulidade e o retrocesso. Então vamos observar bem esse aspecto de que o Evangelho é dado, e observe que são milênios que o homem tem andado neste caminho e diante das normas e conhecimento apresentado, e depois no auge do cristianismo, com todo o desenvolvimento que houve e o clarear das mentes dos povos. Mas rejeitando, agora por último, e numa avidez de ser contrário àquilo que vem sendo conduzido e que trouxe o mundo até o presente momento, estamos vendo que, rejeitando os princípios das Sagradas Escrituras, os homens estão como que perdidos, e é guerra sobre guerra, peste sobre peste, e dentro de uma mesma sociedade o banditismo parece que está triunfando, e mesmo as autoridades não tendo poder para reter, conter tudo isso, porque a contaminação da desordem e da corrupção está em todos os níveis. Então, o que aconteceu ou acontece com a humanidade? Está indo de mal a pior. E se fala de um fim, de uma guerra final e etc. Porque é evidente que está tudo perdido com o homem
vivendo fora daquilo que Deus prescreveu, Ele como o autor, o criador, o sustentador de tudo que existe. Mas vamos em frente, lembrando que Paulo, em Atenas, no seu devido tempo, teve oportunidade de estar andando pela cidade lá de Atenas, na Grécia, um país e uma cidade que não tinha outra ocupação senão ouvir novidades, discutir assuntos, e por isso muitos filósofos ou muitas linhas de pensamento. Estava Paulo para apresentar a palavra de Deus como a verdade, e usando justamente aquilo que os filósofos colocavam em Atenas e que os atenienses tinham, ou seja, muitas ideias, muitos ídolos, e nisso mesmo, se tinha muitos ídolos, estavam perdidos, porque vieram a confessar a possibilidade de ter um Deus que eles não alcançavam, ao edificar um altar sem ídolo, e dizendo ser dedicado ao Deus desconhecido. Eles de fato desconheciam o Deus verdadeiro, que não podia ser representado por um ídolo, uma escultura feita por mão humana. E assim o texto diz para nós, a partir do verso 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo, Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só, Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. Aí está o texto, em que Paulo mostra, sim, coerência, ou seja, algo racional,
reconhecido pelos próprios atenienses, no fato de dizer que poderia existir um Deus que eles desconheciam e não queriam deixar de cultuar, como também eles mesmos dizendo que eram geração de um Deus. Se são geração de um Deus que pode criá-los, não poderia essa divindade ser representada por uma estátua, por uma figura, artifício do homem ou habilidade de um artífice qualquer. Então era racional até certo ponto. O irracional era ter muitos deuses representados por imagens, esculturas que certamente nem chegava perto de uma divindade existente, criador de todas as coisas e que gerou os seres humanos conforme eles mesmos testificavam. Então o Evangelho o culto a um Deus único, invisível, porque não pode ser representado por figura alguma, é algo mais racional e entendido naquele altar, sem um ídolo, sem uma representação figurativa, porque desconhecemos ele. E assim um homem é, na verdade, como aquele que desconhece um Deus todo-poderoso e que não pode ser servido pelos homens. Conforme aqui foi dito, se ele é Deus, ele está muito acima, não depende de nós, não precisa de nós, como muitos querem assim tornar, ou seja, rebaixam a divindade a algo que eles conhecem, ainda mais no adorar, no se prostrar e servir a imagens, a ídolos, a esculturas. O grande erro do cristianismo hoje é uma vergonha, porque estão indo contra a própria natureza de Deus e dizendo ser cristãos. Não são, não conhecem o verdadeiro Deus. E assim, passando ao primeiro subtítulo nosso, a racionalidade da fé cristã, ou seja, a fé cristã é racional. Isso que precisamos entender. E vamos então para o primeiro texto, o primeiro parágrafo, que está agora em tela e que nos diz: quando dizemos que a fé cristã é racional, significa que ela é tão coerente e consequente quanto uma fórmula matemática simples. 1 mais 1 é igual a 2 e outras expressões mais, e que nada nela implica em contradição, seja pela relação de suas afirmações doutrinárias umas com as outras, seja em relação ao que chamaríamos de razão natural, isto é, a inclinação do ser humano, mesmo sem uma revelação divina especial ou particular, por ser coerente e consequente em seus pensamentos e ações. Ao apresentar o Evangelho aos seus conterrâneos judeus, os primeiros cristãos não apenas demonstravam que a sua mensagem era coerente e consequente, e tudo o que a lei e os profetas ensinavam, mas até disputavam que as Escrituras não poderiam ter se cumprido de nenhuma outra forma, senão na pessoa e na obra do Jesus de Nazaré, que eles anunciavam. De modo que aqueles que resistiam, não podendo contradizer seus argumentos, revelavam sua irracionalidade, lançando mão de falsas acusações e distorcendo a mensagem dos apóstolos. Por sua vez, quando se achava entre os gentios, Paulo tinha, na razão natural, o ponto de partida para anunciar a Cristo, apelando para todos os argumentos de que Deus não pode ser como os homens,
porque Ele criou todas as coisas e todas as coisas dependem dEle, e que Ele se interessa pelo bem ou pelo seu bem, provendo não apenas seu sustento, mas também a sua salvação, ou a doação que Ele sim nos faz de uma vida eterna. Como Ele nos deu essa vida aqui, que antes não conhecíamos, porque não existíamos, e para o que também não tivemos participação nenhuma, Ele propõe agora para nós, agora existentes, uma situação que leva à vida eterna, porque fora disto é morte, e ninguém escapa da morte. Portanto, vamos entender bem esses fatos. E temos então Paulo, como também Estevão e outros servos de Deus que sim, argumentavam, ensinavam e de alguma forma disputavam com muitos e provavam até mesmo a veracidade e a coerência da fé cristã. Sim, eles faziam isso e, entretanto, muitos não queriam ouvir. A racionalidade, a lógica e a verdade que estava diante deles, eles queriam negar. Como? Se era assim tão declarado. Vejamos, por exemplo, quando Pedro e João foram para o templo, encontraram com aquele que mendigava junto à porta formosa, e era paralítico, estava ali, necessitado, quebrado, e isso testemunhado por muitos que passavam dia a dia, e ele lá sempre mendigando. E vem Pedro então e diz que ele não tinha ouro nem prata para dar, mas o que ele tinha, isso ele dava para o paralítico. Ou seja, e ele pronuncia, sim, em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, ele tinha fé suficiente para dar àquele homem necessitado o que ele precisava. A cura de uma enfermidade que ninguém poderia acertar ou curar. E na hora ele levanta, admirando a muitos, e mesmo ele admirado, de que estava curado. E o testemunho de Pedro é essa: em nome de Jesus, dando-se ordem para ele ser curado, pronto, ele pôs-se de pé, sendo antes um paralítico. Que é prova maior do que essa? Uma racionalidade de que Jesus vive e é verdadeiro? Sim, mas quantos ficaram ali como que negando? As autoridades negando e o povo admirado. Sim, vimos um milagre, ninguém pode ir contra isso, é mais do que notório. E foi que depois concluíram as autoridades, não podemos fazer nada contra eles, porque o sinal é notório, então bem racional. Mas observemos que em Atos Apóstolos, apresentando alguns textos bíblicos, dos quais o professor escolha segundo a sua vontade, ou acrescente segundo o seu conhecimento, outros pontos mais para ajudar a classe no entendimento disso que nós afirmamos. Assim, no capítulo 17, onde tivemos a leitura bíblica em classe, nós temos agora o verso 2 até o 5, o que aqui lemos. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.
E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Paulo argumentando de forma honesta, sincera, corajosa, com argumentações nas Escrituras, e os judeus com inveja, vendo que muitos gentios vinham para o cristianismo e para a fé em Cristo Jesus, por inveja, sim, aí foram contratar gente ruim para criar um tumulto. O evangelho é racional, os homens que se fazem irracionais procurando negar. E nesse exemplo, nesse texto, simplesmente por inveja, porque eles, judeus, não convenceram os atenienses a uma verdade das Escrituras, sim, da lei, dos profetas e, digamos assim, dos salmos. Agora vem Paulo e os convence da verdade em Cristo Jesus. Pronto, inveja, porque a exposição de Paulo tinha sabedoria e tinha poder nos milagres que se seguiam. Também em Atos 14, nós vemos como Paulo se dedica com cuidado a apresentar o Evangelho de forma sadia e mostrando que Deus está atento a tudo e que é o bem do homem. Quando em Atos 14, verso 15 a 17, podemos dizer, e o fato aqui trata-se outra vez de uma cura de um enfermo que ninguém nunca curou. E lá está Paulo fazendo com que um homem leso dos pés viesse a ser curado por causa do nome de Jesus que foi ali invocado. Mas o verso 15 diz assim: e dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Paulo, tendo feito ali um prodígio ou dado ordem de um leso dos pés, vamos dizer assim, um paralítico viesse a ser curado, eles acharam que Pedro, melhor dizendo, que Paulo e Barnabé eram deuses que desceram à terra. E Paulo vai convencê-los, vai lutar para dizer, não, somos homens como vocês. O que curou este homem não fui eu, não foi Barnabé, podia dizer Paulo, mas sim a invocação do nome de Cristo, o evangelho que nós anunciamos, porque quanto aos ídolos, nenhum deles fez nada por este homem, mas a invocação de Jesus, sim, tem esse poder. E um Jesus que, verso 16, continua a dizer, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. E assim os povos, sim, aumentavam, se desenvolviam e se dispersavam, conquistando o mundo daquela época, porque a bondade de Deus os seguia e dava-lhes, sim, muita provisão e vida que eles desfrutavam naquela época daquele jeito. Mas a verdade estava, um Deus invisível e que tem poder de curar os enfermos e que
Ao se dar ordem em nome de Jesus, enfermos eram curados. Mais claro, notório que isso, não existe. E quanto aos ídolos que eles cultuavam, nunca fez benefício algum. Porque como eram inertes, não ouviam, não viam, não falavam, não se mexiam, não operavam coisa alguma. Aí está a diferença. E a racionalidade do Evangelho de Cristo Jesus, um poder que atua entre os homens, o que os homens não conseguem de forma alguma, por si mesmo. Num segundo parágrafo, temos um segundo texto nesse subitem, a racionalidade da fé cristã. Sim, a fé é lógica, é racional, é de inteligência, é de sabedoria. Vem um texto que diz: apesar do homem se jactar de ser o único animal racional, o homem não pode explicar porque ele usa a razão e os outros animais não. A parte do fato de que foi criado por Deus assim, e que a razão é um elemento distintivo da sua natureza, porque o torna mais semelhante ao seu Criador. Observe que coisa mais racional, lógica, que é esta colocação. Ou seja, o homem diz ser mais racional do que os animais. Mas por que você é mais racional? Porque a Escritura diz que Deus fez o homem para ser a sua imagem e semelhança, e não aos animais. Então ele é sim racional, mais do que os animais. Mas continuemos. Em outras palavras, a racionalidade é um atributo divino. E quanto mais se aproxima e conhece a Deus, mais racional o homem deve ser em seus pensamentos e ações. Ao passo que, quanto mais se afasta do Criador, mais irracional e semelhante aos animais ele se torna, agindo de acordo com seus instintos naturais. Isto explica porque o mundo moderno, quanto mais rejeita a fé cristã, mais perde o senso de coerência e consequência entre as ideias e a realidade, tendendo ao relativismo, não apenas moral, mas também intelectual. Nenhuma ideia ou conceito podendo ser mais tomado como expressão de uma verdade absoluta, mas tudo podendo ser resignificado, inclusive as palavras, de acordo com a conveniência e os interesses do momento. Aí está a verdade que nós expomos. O homem racional é diferente dos animais. Racional porque Deus o chamou para isso, e é o que as Escrituras continuamente falam, dizendo que Deus tem um propósito diferente e mais nobre com o homem. E já falamos, vida eterna e outras coisas mais. Mas entendamos, afastando agora do conhecimento de Deus, fica como um animal. Aí você vê a ciência ultra avançada, e muitas vezes negando Deus como Criador e procurando alguma coisa que é o início da vida e da existência pensante, ou do homem antes mais racional do que o homem de agora. Aí fazem testes, gastam bilhões em construções, em análise, em estudos e equipamento, depois diz, não existe uma partícula inicial da vida. Mas a Bíblia já diz, a vida procede de Deus, o Criador. Mas não, Criador não, a vida veio de algum lugar. Vamos procurar, vão gastar outros milênios procurando, segundo uma nova teoria, a razão do homem existir. E vai acabar em nada como o que já foi feito recentemente. Muitos testes, e todos eles negativo, negativo, negativo. E o Big Bang da criação
Estão aí perplexos, as coisas estão confusas, porque há evidências de situações não conhecidas pela ciência, que dizem estar já bastante avançado. Então, é racional dizermos que há um Criador, porque eles, em tudo que testaram para procurar a origem da vida, não acharam, e agora estão se surpreendendo com aquilo que está conseguindo ver mais longe e que foge do pensamento deles. Sim, a racionalidade está. Existe um Deus Criador e que nós somos limitados. Tudo que a gente imagina está longe daquilo que é a realidade do Deus que criou este universo imenso do que eles são testemunhas. Agora, que textos vamos ler? Temos vários. Propomos, dentre os apresentados, 2 Pedro, no capítulo 2, sim, quando temos o verso 12, em que Pedro, que poderia ser chamado indouto por outros que se dizem doutores, vem afirmar coisas simples como essa, do verso 12. Mas estes homens, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Aí os cientistas estudam, experimentam, faz teste, ficam de cabelo branco, morrem de velhos e não concluíram nada. Vem outros cientistas que vão continuar e tal, para chegar no final, não é nada disso. Vão ter que apagar tudo, apagar o conceito antigo, ao qual de alguma forma deram crédito, para de novo estudar onde está Deus, o princípio da criação, nisso tudo que foi feito. Salmo 14, verso 1. Uma palavra rápida que fala o que é o homem em si. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Outro lugar diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E hoje podemos dizer dos cientistas que seguiam essas linhas de entendimento e os cientistas que vieram antes deles, e assim nas gerações passadas, que perderam tempo em dizer que não há Deus e somos frutos, aí estão procurando até hoje a razão da existência do ser humano e não têm achado. Dizendo-se sábios, todas essas gerações, na verdade, se mostraram loucos, negando a realidade de um ser inteligente que, contra tudo aquilo que é a normalidade, fez o ser humano e propôs esse tipo de vida, e dizendo: do pó vieste e ao pó tornarás. Este é o tempo desta existência. É uma racionalidade que todos podem ver. Nascemos, crescemos e morremos. E ninguém foge disso. E por que negar isto? Aí está. Estão procurando o jeito do homem ser eterno. Mas ele é falho em si mesmo, de origem. Ainda mais quando transgridem e negam o Criador, que é benevolente e de quem vem, sim, a racionalidade, a inteligência, sabedoria. E acabo perdendo tudo isso. E no terceiro parágrafo,
ainda dentro desse primeiro subtítulo, a racionalidade da fé cristã, temos o texto que diz, ao contrário de ser como um salto no escuro ou um ato de ingênua credulidade, naquilo de que não temos certeza, nossa fé se baseia na palavra de um Deus que é perfeitamente racional, pois ele não se contradiz, não mente, nem se arrepende. Há uma equivalência, coerência e consequência tal entre a palavra de Deus e a sua ação, que ela é personificada nas Escrituras. De fato, ela é finalmente revelada no Evangelho como uma pessoa divina que cumpre toda a vontade de Deus. Deste modo, o fato de esperarmos algo que ainda não se vê, o fato de, sim, esperarmos algo que ainda não se vê, em nada contradiz a razão, mas pelo contrário, é coerente com a razão crer na promessa de um Deus que não pode deixar de cumprir a sua palavra, sempre tendo cumprido o que prometeu. Assim, aqui sim, aqui temos todas as escrituras que poderiam estar servindo para mostrar uma racionalidade da fé cristã, quando cremos naquilo que Deus falou, uma coisa que ainda não aconteceu, que ainda não existe. Porque há séculos e milênios atrás, Deus falou, haverá o império caldeu, que agora existe, Nabucodonosor, depois haverá um outro império, que é o império medo-persa, depois virá o império grego, depois virá o império romano, todos esses com essas características, e que cada um sucede ao outro, porque cada império passou, para depois vir um tempo em que, infelizmente, o homem vai achar que é tudo, e aí se confunde. Enquanto os outros eram crédulos em Deus, um Criador, temos a atualidade que quer de toda forma negar a existência de Deus. Mas os impérios existiram e passaram, e o que Deus falou se cumpriu. E assim poderíamos falar muitas coisas a respeito de um Abraão que geraria a muitas nações. Está aí, é só ver o mundo, ver quais são os povos que são originados de Abraão. Então, não existiam os povos, mas Abraão já creu que Deus lhe faria ter uma descendência que seria inúmera sobre a face da terra, e de muitos povos. E vamos entender, ou pelo menos nos espantar, que dos povos origem de Abraão, que são vários, existe o Israel, não sei porque todos, até os seus irmãos, são contra ele. Não dá para entender, mas o Israel é a prova de um Deus que falou com racionalidade no passado e que ninguém viu, mas se cumpriu. Ou seja, Deus falou, Deus cumpre. Pode demorar séculos ou milênios, e às vezes acontece na hora. E pronto. É o Deus verdadeiro que tem poder para falar, prometer e cumprir. Então, crer nesse Deus é racional. Ele falou, então ele vai cumprir, porque tem dado disso testemunho. Aí temos a história de José, a história de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, as pragas do Egito, temos Israel conquistando Canaã, temos... aí é sem conta os modelos, como temos Daniel, temos história que envolve os companheiros de Daniel, temos, oh meu Deus, quanta gente, quantos testemunhos que Deus falou, Deus cumpriu. Até livramentos, como está testificado por Nabucodonosor, quando ele lançou num forno bem quente
3 jovens que não aceitaram adorar a uma escultura feita pelo rei. Pronto, e o rei viu, pronto, mas lançamos 3, mas estou vendo 4, e o fogo não lhes faz mal nenhum. Ou seja, notório para um imperador de que há um Deus que livra aqueles que confiam nele. Ou seja, crer em Deus, que pode fazer qualquer coisa, e se ele falou que vai fazer, é muito coerente do que ficar perdido procurando razões em homens com ideias que depois vão se mostrar inconsistentes. Assim, vários textos temos nas Escrituras que poderíamos estar usando, e proponho palavras como temos em Números capítulo 23, no verso 19, quando ali temos escrito, e a fala é esta, de um profeta como Balaão, que apesar de ser contratado, essa é a ação dos homens e dos profetas que se deixam levar para amaldiçoar o povo de Israel, e acontece diferente. E o profeta diz, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Pronto, aí temos o Israel atravessando o deserto, com oposições de muito, mas todo aquele que se levanta contra Israel ou o amaldiçoa, são amaldiçoados. Não sou eu que estou falando, é Deus que falou. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Por isso o mundo está cada vez pior, porque muita gente, em vez de procurar entender por que existe um povo de Israel, sendo que tudo lhes é contrário, mas entretanto permanecem e prevalecem, era para parar e pensar, era para ser coerente, racional, e procurar entender, e não se posicionar contra, simplesmente por ser contra. É loucura quando se afasta daquilo que Deus já falou que é o seu plano e a sua vontade, e que ele faria isso. E aí está uma nação de Israel de novo na terra de Canaã. Capítulo 42 de Jó, verso 2, Jó disse, bem sei, referindo-se a Deus, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E ele teve a oportunidade de conversar com Deus. E continua ele dizendo, quem é aquele, dizes tu? Na conversa, ele ouviu Deus falar, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Cai bem nesta nossa lição, não lemos somente o verso 2 de Jó 42, mas um pouco mais. Verso 4, conclui Jó ainda nas palavras, escuta-me, pois, referindo-se ele a Deus, olha, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um homem como Jó passou por uma prova dura, mas nesta prova pôde conversar com Deus, ver a Deus, e Deus o fez entender a fraqueza e limitação do homem e o quanto o Criador é grande. E Jó, ouvindo e conferindo, diz essas palavras, Deus faz o que quer, ninguém lhe pode impedir. E os homens, na verdade, podem estar confundidos, mas se vierem para Deus como ele mesmo Jó veio, Deus explica tudo e vão ter entendimento. Que maravilha, que coisa mais racional. E depois temos Hebreus
uma palavra que o escritor diz no capítulo 1, quando ele considera a verdade em Cristo Jesus, e que é justamente o que as suas palavras trazem de entendimento, ao escrever assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. E mais o verso 4, feito tanto mais excelente do que todos os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí está o nome de Jesus exaltado por todas as gerações, por esses milênios, porque aprove a Deus assim fazer. Anunciou antes, enviou, e veio Jesus e operou sinais e milagres que ninguém nunca pôde fazer. Ou seja, racional, evidente, notório. Essa razão que temos na fé cristã. Assim sendo, dentro da nossa lição para a escola dominical sobre heresias, nesta última lição de número 14, defendendo a fé nos tempos modernos, agora vamos para o segundo subtítulo, que é as evidências da fé cristã. E assim, temos um primeiro parágrafo, o texto que já está em tela e que nos diz: considerando a coerência e perfeita harmonia da obra de Deus com seus desígnios, nenhum homem, no uso normal da sua razão, poderia negar as evidências divinas presentes na criação, as quais testificam da eternidade, poder, sabedoria e bondade de Deus, assim como do senso de fragilidade e limitação diante do mundo, que impede o homem de desfrutar e conhecer tudo o que há, e que tanto o instiga a buscar explicação para a sua existência, além dessa realidade material, como a temer esse além, que será depois. Quem foi e voltou para provar o que está além, mas estamos amparados no que Deus falou, pelo muito que Ele cumpriu das suas promessas, de que essa também certamente vai se cumprir. Há um outro lugar de habitação, para onde Ele vai nos levar. E aqui existe para esse processo, como um estágio de nós chegarmos ao entendimento daquilo que Deus quer nos falar. E os que alcançam essa sabedoria, esse conhecimento e se colocam à vontade de Deus, vão desfrutar desta eternidade. E os outros viveram, perderam as oportunidades, porque tudo pelo que lutam neste mundo, eles são testemunhas de que, assim como nada trouxeram para este mundo, também não se leva nada. Por isso é racional confiar em Deus, que promete algo além. Mas vamos observar. Quero estar lendo a última frase, quando diz: embora possam ser sufocadas pela força do pecado, levando o homem a abandonar a própria razão para justificar suas paixões carnais, ou as suas ideias tão somente carnais, de uma mente limitada, o Evangelho reafirma a suficiência dessas evidências para condenar
tornar indesculpáveis aqueles que as rejeitam. Muito bem, aí está. Temos como evidência da fé cristã o Pilatos, que, sabendo que Jesus era inocente, tendo poder para dizer, não, ele é inocente, ele não fez nada contra a lei dos homens, nem as leis religiosas, ou seja, contra o Império Romano, nem contra o judaísmo, está livre, inocente. Não, ele olhou e preferiu uma conveniência política. E, sabendo que Jesus é inocente, lava a mão, dizendo, estou livre desse sangue, mas pode matá-lo, porque convém a Roma e convém aos judeus, num interesse mútuo da religiosidade daquela nação e do domínio romano. Pois é, Jesus disse que ele veio para dar testemunho da verdade, mas Pilatos entrou pela mentira. Ainda chegou a dizer para Jesus que é a verdade, ou seja, ele estava acostumado só com a mentira. Não pôde crer numa verdade que Jesus apresentou, e uma verdade que ele era o Filho de Deus, o que Pilatos não pôde negar, mandando escrever, este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ele, Pilatos, passou, e Jesus, após a morte, ressuscitou e está vivo até hoje. Pronto, aí está a racionalidade do Evangelho e a evidência nesse tempo presente. Todos que se opuseram a Deus e a Cristo Jesus no passado, já foram, acabaram. E há sempre testemunhas de Cristo Jesus para anunciar que Ele é verdadeiro, porque Ele ainda fala e se apresenta a muitos, como Ele mesmo, Deus, se apresentou a Jó e a muitos outros no passado. Então, esses têm a evidência por testemunho. E Paulo chegou a dizer, eu bem sei em quem tenho crido. E outros poderiam dizer, nós tocamos, nós ouvimos e vimos os prodígios e maravilha que ele fez, e ele continua aparecendo, porque ele é vivo. Não está em carne e osso, mas sim na glória das coisas da dimensão celestial, que aí as coisas são muito mais complexas, mas são racionais e verdadeiras principalmente. Então precisamos perceber estas coisas, evidências da fé cristã. O cristianismo avançou milhares de anos e todos os que se opuseram já acabaram. E hoje nós temos até cristãos, líderes cristãos, indo contra a Sagrada Escritura. Deus diz uma coisa e eles dizem que é o contrário. Agora pode ser assim, mudou os tempos. Deus não muda. Aí vamos ver. Os líderes religiosos vão passar, as religiões vão se confundir, mas a verdade permanece para sempre. Porque da Sagrada Escritura nenhum tio cai por terra. É o que Jesus afirmou. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus é aquilo que permanecerá para sempre, e diante do qual e pela qual palavra vamos depois ser julgados no juízo de Deus. Assim, temos textos nas Sagradas Escrituras, como em Salmo de número 8, verso 3 a 8, que nós colocamos como uma proposta para os professores, dentre outros textos mais, além desses aqui, colocados neste quadro, em tela, para todos poderem acompanhar. Salmo 8, verso 3 a 8, olha que bonito essa palavra. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés.
todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, ou nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Homens de milênios passados, contemplando tudo isso que está no universo ao alcance de um olho nu, já se admiravam e compreendiam o poder e a grandeza do Deus Criador. E agora os homens estão com telescópios superpotentes e cada vez enviados a distâncias maiores, com alcance muito maior e com nitidez muito maior do que tudo alcançado anteriormente, e vão se espantar de que as coisas são muito mais além do que pensávamos. Assim também é Deus, porque você está vendo somente uma obra de Deus, o universo, algo que é estendido e é inerte, enquanto o mais bonito e excelente não é o universo, onde perdem bilhões, trilhões de dólares para analisar e procurar uma origem da vida, quando Deus diz para eles e mostra que a excelência é o homem que tem vida e é chamado para viver com Deus numa eternidade. Então, procura-se longe uma excelência, quando a excelência está no espelho que ele olha. Sim, veja você mesmo, que é o alvo de Deus, que é muito mais, conforme disse Salomão, mais vale um homem, uma alma, do que o universo inteiro. Salomão entendeu. E o ser humano hoje continua temendo, querem achar uma origem da vida, quando Deus disse, e os filósofos gregos já diziam, somos sua geração, nele vivemos, nele existimos, ele que nos sustenta. Pelo menos parece que nesses milênios atrás tinham muito mais coerência e racionalidade do que o de hoje, pelo que a Escritura fala de uma falsa ciência. Mas aí em tela também está Eclesiastes 12, verso 1 a 7, conforme já disse antes, o homem nasce e termina, ponto. Vai prestar conta a Deus do que nesse mundo ele alcançou. Alcançou o conhecimento de Deus? Sim. Ele esteve dentro do projeto que Deus deu a ele para executar quando Deus o criou? Se não, a sua vida é inútil. Esta existência foi perdida, não vai ter continuidade do que vem depois. Como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? O tempo de entrar em acordo com Deus é agora. O tempo de entrar em acordo com o Criador é agora, porque depois seremos objeto rejeitado que não serviu para o propósito de um grande arquiteto, artífice, que fez todo esse universo, mas que diz que o mais importante é o ser que ele criou para ser a sua imagem e semelhança. Eclesiastes 12, não li, mas falei sobre ele, e o princípio que Salomão escreveu é este: lembra-te do teu Criador, antes que termine o seu tempo. E depois temos Romanos, também Paulo escrevendo, em Romanos capítulo 2, versos 14 até o 16, quando ele diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Ou seja, há muita gente que não é religiosa, que não tem um ensino assim, como os cristãos dizem ter, não tem esta honra e esse privilégio de terem a palavra de Deus, mas a racionalidade,
os leva a crer em Deus, a temer e a procurar como posso me aproximar e alcançar aquilo que é invisível no mundo que vem depois, após esta experiência dessa vida bem limitada. E assim se fazem sábios. E os que negam e não têm esse temor do futuro ou de Deus e do seu juízo, vão se tornando mais bestiais. E nós vemos essa sociedade vergonhosa que nós estamos vivendo hoje. E, ainda no segundo parágrafo, desse segundo subtítulo, as evidências da fé cristã, temos o texto que diz: mas, quando falamos em evidências da fé cristã, queremos tratar de forma mais específica daquelas que demonstram a veracidade das Escrituras Sagradas, dos acontecimentos nela narrados e especialmente dos que diz respeito ao Evangelho. Primeiramente, consideremos como o povo de Israel foi eleito para ser justamente testemunha dos feitos e palavra de Deus até que viesse o próprio Cristo. E apesar de muitos dos judeus terem sido desobedientes e servido de escândalo para os gentios ou os restos das nações, a permanência deste povo, até agora, é uma prova viva da veracidade das Escrituras e da fidelidade de Deus à sua palavra. Considerando, então, a vida e o ministério de Jesus, é aí que vamos encontrar a mais abundante evidência nos inúmeros sinais operados de que ele não poderia ser outro senão o Filho de Deus, como também no fato de que seus milagres, seus discursos e finalmente a sua própria ressurreição foram vistos e ouvidos não por alguns, mas por centenas e até milhares de pessoas, e destes muitos foram nomeados pelo próprio Jesus como suas testemunhas à frente das igrejas. Ou seja, no tempo de Jesus, muitos foram testemunhas do Jesus ressuscitado, viram a ele ressuscitado. E até hoje, muitos têm tido encontro com Jesus, como Paulo teve também um encontro com Jesus. Não esteve no tempo de Jesus, não viu Jesus com os olhos carnais. Há um Jesus também que estava em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas viu já um Jesus glorificado, que resplandecia mais do que a luz do sol, e que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, aquele a quem persegues. Pronto, Paulo já entendeu tudo. A sua racionalidade, o seu doutorado, os seus estudos, a sua dedicação com sinceridade, as coisas que eram para servir a Deus, ainda que estava, sim, sem entendimento total, que nem Jó falou, que estava sem entendimento, mas agora ele diz: Senhor, o que devo fazer? E Jesus vai instruir para ele o que deve fazer: ser testemunha minha para todos os israelitas, para todos os gentios e para reis e príncipes. Pronto. E é o que se cumpriu na vida de Paulo. Isso aí sim é evidência da fé cristã. E depois, que poderíamos dizer? As escrituras que Paulo pregou e que Paulo recebeu antes, para depois anunciar a muitos, é a mesma escritura que já disse há milênios que o mundo teria aquela trajetória de reis, impérios, um após o outro, e que no final haveria um consenso de formar de todas as nações um comando só. E temos aí hoje as nações se reunindo na tal
ONU, Organização das Nações Unidas, para direcionar o mundo. Ao invés deles consultar a Deus, não, eles querem, eles, homens, fazer as normas. E vocês veem que absurdo está acontecendo. E não tem força nem autoridade sobre aquilo que dizem que eles estão constituídos para fazer. E todo mundo questionando, cadê a ONU? Cadê a ONU? Mas olha a loucura dos homens mentirem descaradamente naquilo que acontece num simples fato ali na antiga terra de Canaã, quando o Israel, que parecia não existir mais, está de volta, cumprindo a palavra desse Jesus, que disse, por terem rejeitado a ele, haveria sobre eles uma grande ira. Eles estavam se prejudicando a si mesmo ao darem a sua própria sentença. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Falaram assim no passado. E Jesus disse, eles vão ser levados por todas as nações, perseguidos e mortos. Isso aconteceu, todo mundo é testemunha. E a última perseguição e mortandade dos judeus foi na Segunda Guerra Mundial, porque os povos que se dizem grandes perseguiram os judeus, ainda mais, vamos dizer, na Europa, ou por todo o mundo, muitas nações perseguiram os judeus, mas Jesus disse, eles serão assim espalhados pelo mundo e perseguidos, até que se cumpra o tempo dos gentios. E aí estão de volta, não estão mais espalhados pelas nações, mas estão se concentrando na terra que Deus, o Deus de Abraão disse, te dou a ti e a tua descendência essa terra. O mundo é contra, mas por favor, a evidência está aí. O que é contra tudo que é a expectativa dos homens. Uma nação, quase 2000 anos fora da sua terra, sobreviveu e está lá e é o impacto para todo mundo. Todos contra, mas eles prevalecem. Estão na terra que Deus disse que daria a eles, descendência de Abraão, Isaque e Jacó. É o mesmo Deus que deu a Síria para os sírios e deu também a Arábia Saudita para os árabes e que deu as terras para aqueles que estão na Europa, para os que estão ali, e deu a terra para aqueles que estão na África. Foi Deus que fez isso, como fez ficar também na Ásia aqueles que ele quis que ficassem na região que hoje a gente chama de Oriente ou Oriente Médio. É a verdade, evidência da fé cristã hoje. E para isso temos muitos outros versos citados, mas a nossa evidência, ou a evidência da fé cristã, são em palavras que, ainda que nada exista e nada se possa ver, por Deus ter falado e mostrado que sempre cumpre, a gente continua crendo. Quando em Isaías 43, verso 10, o próprio Deus diz assim, desta forma, ele, Deus, dizendo, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E mais o verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Em capítulo 20 de João, o Evangelho, versos 31 e 33, palavras simples que João disse. Ele escreveu aquele Evangelho, sim, testificou do que presenciou, sim, do diálogo, dos ensinos de Jesus no tempo que esteve aqui e no depois, ao escrever o Apocalipse. Mas lá em João 20, verso 31, ele diz, muita coisa Jesus fez, mas nem tudo pode se comportar no livro. E esses que foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Pronto. E ainda em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, resumindo e não lendo diretamente 1 Coríntios capítulo 15, a beleza deste texto é que Paulo diz
a respeito daquilo que ele pregava, do Evangelho, que era verdade e racionalidade entre os homens na sua época. Ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O Cristo que veio para morrer em resgate da nossa própria alma, pelo que Deus o apresentou como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou a luz de Deus para clarear o entendimento dos homens. Esse é Jesus, sim, e que Paulo aprendeu e anunciou e pôde confirmar. Eu sei em quem tenho crido. E por isso falava de coisas tremendas e pôde dizer confiantemente diante da morte já declarada para ele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora resta-me a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos aqueles que são suas testemunhas, ou que creem nele, ou que o servem. Muitas expressões poderiam ser ditas, e é a palavra que nós assim temos colocado. Mas, mais um pouquinho, nós temos o terceiro subtítulo, que é a atualidade da fé cristã. Na evidência da fé cristã, já temos falado de coisas presentes, da nossa atualidade, conforme falamos da ONU, falamos do Israel e falamos disso que Deus está falando, que haveria sim um avançar da iniquidade e da abominação do mundo. E na citação de Pedro, que falamos já em um momento anterior, o homem se tornando como que irracionais, ou piores do que os animais. Porque os animais têm prazer e naturalmente geram seus filhos. Pelo menos isso. E defendem a sua prole. Agora temos homens, conforme também Paulo diz, amantes de si mesmo. E vemos aí que não querem ter filho, preferem ter um cachorro, um gato em casa, do que um filho. Ué, onde está a nobreza de ser um criador de cachorro ou de gato? E depois deixar a herança para eles? Ou até como alguns agora estão querendo fazer, alguns que dizem que já fazem isso, estão se casando com animais? O mundo se tornou bestial. Nem os animais fazem isto. Mas o texto, aqui nesse primeiro parágrafo, e o único parágrafo, diz para nós, está em tela. Visto que a fé cristã é perfeitamente compreensível em termos racionais, ou antes a própria racionalidade definida à luz do Evangelho, e visto que esta fé se apoia em sólida e incontestável evidência de que é a solução e a resposta para os problemas e dilemas humanos, rejeitar o Evangelho significa abrir mão tanto da razão como da possibilidade de se obter qualquer conhecimento verdadeiro, com consequências catastróficas para o indivíduo e a sociedade. A fé cristã, portanto, deve ser apresentada pela Igreja como a única mensagem atual e pertinente. Todas as ideologias, filosofias e religiões modernas, nada mais sendo que os mesmos velhos discursos que só afastam o homem das questões importantes da vida e o mantém sob o jugo de uma falsa ciência. É verdade
que há muita discussão e debates envolvendo a fé cristã e sua relação com temas atuais, mas devemos estar cientes de que, se procurando apresentar a razão da nossa fé com mansidão e temor, o mundo ainda rejeita a nossa mensagem, não é porque nossa argumentação é fraca, e sim devido à operação do erro que limita o entendimento dos incrédulos e os impede de raciocinar e considerar a evidência da glória de Deus, a glória de Deus no Evangelho, a boa nova de salvação de Deus para o homem, dada em Cristo Jesus, que é aquele que veio como unigênito de Deus para ensinar o homem e conduzir o homem pelo caminho certo que leva à vida eterna com o seu Criador. Aí estão estas palavras. O Evangelho é isso. E observe os homens perdidos e quanta gente se suicidando porque não tem entendimento, porque existem e que lhes acontecerá no futuro. Ou conforme já estava escrito, a atualidade da fé cristã, Jesus bem disse, homens desmaiando no impacto, na expectativa do que está para acontecer. E muitos não têm nem interesse de viver. Ou outros se perdem nas drogas, procurando prazeres, no que também não acham razão para viver. Porque não é nisso. A razão, explicação e a excelência é Cristo Jesus, a salvação dada por Deus ao homem. E Pedro diz, hoje Cristo, como uma verdadeira arca, que nem a arca de Noé, nos salva se nós viermos a Ele, ao seu conhecimento e aos seus princípios, e nele confiarmos para vivermos esses dias que são poucos nessa existência carnal, assim tão limitada. A duração da vida é de 70 anos. O que adianta ganhar o mundo inteiro em 70 anos se perdemos a eternidade? Deus nos oferece a eternidade. Aí está a excelência do Evangelho cristão. O impacto é que muitos cristãos estão desviados desta verdade e estão entrando por caminhos que seus líderes também perdidos, como no tempo Jesus disse que os fariseus ensinadores eram cegos e guiando cegos, e ambos cairiam no abismo, porque ensinavam diferente do que está na Escritura. Assim, hoje, muitos líderes estão ensinando o que querem ensinar, aquilo que o povo quer ouvir. Mas a sabedoria e a fidelidade a Deus é ensinar o que Deus diz, para que os homens tenham uma palavra de verdade, uma luz como que iluminando o caminho desta sua existência, e para chegar a um bom porto, um porto seguro no além. Outros textos mais são apresentados e temos em citação nossa uma seleção e apresentação, a palavra de 1 Timóteo, no capítulo 6, sim, capítulo 6 de 1 Timóteo, quando Timóteo diz a expressão do verso 20, que é: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Muitos se inclinam para a ciência e esquecem de um Deus que tem poder e respostas muito além da ciência ou da medicina. É o exemplo da ressurreição de Lázaro. Lázaro sai para fora e o homem que estava em processo de corrupção volta à vida e sai para fora da sepultura. E Jesus disse que virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna. O Jesus que mandou Lázaro ressuscitar falou e Lázaro ressuscitou. É muito racional hoje
eu crer nesse Jesus que falou e cumpriu. E ele falou que vai nos dar a vida eterna se nós andarmos nos seus preceitos. Portanto, escolhi algo que para mim é firme, é fundamental, é alicerce seguro, que ele nem diz alicerce, ele diz rocha eterna, inabalável, no que eu quero que a minha vida esteja construída para alcançar aquilo que não vejo, a eternidade. Mas firme e poderoso é aquele que prometeu. Portanto, do que ele já tem cumprido no meu viver, na minha experiência e na experiência dos homens de Deus que escreveram estas coisas, sim, é bom cremos, guardamos a fé cristã que nos foi dada em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo fala da diferença deste mundo e da vida que o cristão é, por Deus, chamado a viver. Assim, nos versos 18 a 24 de 1 Coríntios, Paulo escreveu, 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verso 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, vou repetir ainda, modificando alguma palavra, mas para os que são chamados, tanto dentre os judeus como dentre os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Estando concluindo esse trimestre que falamos de heresias, e agora com essa lição de número 14, com o título Defendendo a Fé nos Tempos Modernos, podemos, depois de toda essa argumentação, concluir, e está em tela o texto que diz: não precisamos saber apresentar uma argumentação filosófica formal para defender o Evangelho, mas se percebemos o quão racional e verdadeiro é para nós a fé, ou a nossa fé, devemos ser capazes de demonstrar essa fé com a mesma claridade ou clareza para o incrédulo. Ou seja, não é mistério, nem é algo complexo. A Escritura mesmo diz que as coisas de Deus são simples, que até a criança compreende. Mas se tivermos uma mente e uma humildade de criança, os adultos compreenderão e terão para si uma luz que alumia em tempos difíceis, em lugares escuros. Essa é a verdade do Evangelho. Assim, portanto, ainda concluindo, lembramos, argumentamos e desenvolvemos essa nossa lição última, de número 14, defendendo a fé nos tempos modernos, nos subtítulos de A Racionalidade da Fé Cristã, As Evidências da Fé Cristã, a Atualidade da Fé Cristã. Isso foi colocado. E lembrando, também com o conselho e o texto que enobrecemos, o nosso chamado texto áureo, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor
a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro, no capítulo 3 e verso de número 15. Aí está a verdade. Vão viver Cristo, vão ganhar experiência com Cristo, mais conhecimento de Cristo, mais intimidade com este Senhor da nossa vida, que ao mesmo tempo, além de Criador, é o nosso Salvador, aquele que vai nos dar a vida eterna. Seja assim, Deus glorificado nas nossas exposições, e os que vão ministrar aula nas escolas dominicais, abençoados por Deus, quando vão sim estar defendendo a fé, ou como disse Tiago, como disse Judas, batalhando pela fé que uma vez temos alcançado. Antes não conhecíamos, mas agora conhecemos e lutamos falando da verdade que há nas Escrituras, em Cristo Jesus e naquele que o enviou, o próprio Deus, Senhor, Criador, Pai de toda a eternidade. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir.
Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.